Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os primeiros passos do Linux. Então você acabou de logar no Linux, não sabe onde está, para onde vai, esse é o vídeo certo para você. Aqui eu vou te mostrar os primeiros comandos para você se situar dentro do Linux e começar a aprender a utilizar ele. Vem comigo. Então estamos aqui, estou conectado aqui na minha máquina Linux, tanto na AWS quanto no Google Cloud. Os links desses vídeos estão aqui na descrição, tá? Então acesse ali e faça ali o cadastro e crie ali o seu servidor para você poder praticar, tá? Eu estou aqui dentro do ambiente da AWS, então estou usando aqui o Amazon Linux, mas ele é a mesma coisa que o Red Hat, que o CentOS, que o Rock, que o Alma, é todos nessa linha, tá? Também tem um vídeo aqui explicando também sobre as distribuições, né? Quais são as principais distribuições do Linux, as diferenças. Também tem um link na descrição, se você quiser ver. E vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui então. Então aqui, galera, uma coisa. Tá vendo aqui que tem um símbolozinho de $1 aqui? Isso aqui significa que eu estou logado com o usuário normal. Se eu quiser ser root desse servidor, eu uso o comando, posso usar o comando, né? su menos e daí eu vou ser root da máquina. Depois, mais para frente, eu vou explicar como é que é o sudo, como é que funciona. Eu não recomendo vocês criarem o hábito de usar o root, tá? Para algumas situações ele é necessário, mas pega o hábito de usar ele como usuário normal, tudo que for possível, e depois usar o sudo aí para elevar as permissões. Aí, para voltar, pode dar um Ctrl D, tá? Então, para acessar como root, pode dar um sudo su-, aí ele apareceu o jogo da velha aqui. Se apareceu o jogo da velha na frente, é porque você é root. Claro, pode ter situações que o root tem algumas restrições e tudo mais, mas enfim, essa é uma outra questão mais para frente. Mas estando com o joguinho da velha, você está como root. Ctrl D. Aí, ou também dá para usar o comando logout, se você quiser. Lá vai que teu Ctrl esteja com problema, você pode dar um logout também, ele também vai voltar para o usuário normal. Então, Ctrl D ou logout para voltar para o usuário normal, beleza? Eu quero saber em qual pasta que eu estou. Então, pwd, ele vai mostrar para mim em qual pasta eu estou logado nesse momento. Então, estou dentro da pasta Home, e dentro da Home, dentro da EC2. Então esse é o diretório que eu estou conectado. No Linux, tudo parte a partir do barra. Então o barra é a raiz de tudo. Então no Windows, por exemplo, eu tenho C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos. São discos diferentes que eu posso acessar. No Linux, tudo parte a partir do barra, tá? Então dei um pwd, eu sei onde eu estou. Eu estou dentro dessa pasta aqui. Vamos supor que eu quero listar o que tem dentro dessa pasta. Aí eu tenho o ls, não trouxe nada porque eu não tenho nada dentro da pasta. Posso usar o ls-l, que vai trazer informações detalhadas, e posso trazer o ll-a, e daí ele vai trazer, inclusive, arquivos ocultos dentro da pasta. Então, dei um ls, não trouxe nada. ls-l, aí ele trouxe, não nenhum arquivo dentro da pasta, mas ele já trouxe mais informações. E o "-a" ele traz arquivos ocultos. Então, tem um arquivo oculto aqui dentro dessa pasta. Na verdade, vários, né? Tem o bash logout e existe o ll. Aí o comando ll, daí ele traz um arquivo dentro do outro. Então, somente o ls, ele vai trazer... ls-a, que vai trazer os arquivos ocultos. Ele vai trazer um do lado do outro. Então, ele tem aqui o bash logout, bash profile e bash rc e .ssh. Se eu usar, em vez do ls, usar o ll... Aí ele traz os arquivos um embaixo do outro e traz informações também sobre o arquivo. Então, informações de permissão. Essa primeira parte aqui é sobre permissões, depois nós vamos falar sobre isso. O tamanho do arquivo e a data dele e o nome dele. Então,
O ls somente diz o que tem dentro da pasta e o ll traz todas as informações. Então eu não tenho nada dentro da minha pasta. Para eu confirmar em qual pasta eu estou, ver se eu não sair daqui. Então pwd, estou dentro do /home/ec2user. Vamos criar uma pasta aqui. Então mkdir de makedir, ele vai criar uma pasta. Então documentos. Então mkdir documentos, beleza, executei. Vamos ver se o arquivo está aqui dentro. Ó, se eu der só um ll, aí ele vai mostrar com as permissões e com a data. E se eu o ls, aí ele vai só listar a pasta que eu tenho ali dentro. Então cria uma pasta documento. Agora eu quero entrar nessa pasta documentos. Então cd de changedir documentos. Agora aqui uma coisa legal, pessoal. Em vez de tu digitar tudo, você pressiona Tab. Aí ele preenche para ti automaticamente. Então você começa, então vamos de novo aqui. Então cd doc, digitei a primeira parte do comando, do nome da pasta. Aí eu dou um Tab, ele preenche o resto. Então, com isso, você consegue digitar muito mais rápido e não corre o risco de você digitar errado. Então, pegue o hábito de usar o Tab para preencher automaticamente para ti os caminhos. Então, entrei agora dentro da pasta, agora ele mostra que eu estou dentro da pasta documentos. Quero confirmar se eu realmente estou dentro da pasta documentos. Dou um pwd de novo, ele vai mostrar para mim qual é a pasta que eu tô. Eu preciso falar para vocês a diferença entre caminho relativo e caminho absoluto, tá, pessoal? Então, para eu acessar uma pasta, eu tenho duas formas de fazer ela. Uma delas é usar o caminho completo. Então, absoluto é o caminho completo do negócio. Então, por exemplo, se eu tiver, vamos supor, deixa eu mudar para uma outra pasta qualquer. Vamos lá para cd/root, eu acho que eu não tenho permissão para ela. Ó, não tenho permissão porque eu estou com um usuário normal. Essa que é a vantagem de tu usar um usuário qualquer, que não seja com permissão de administrador, que tu evita correr o risco de fazer alguma coisa acidental, estragar, danificar o sistema operacional, além das questões de segurança. Então, cd/mnt. Então, pwd, para eu saber onde que eu estou, então estou dentro da pasta mnt. Então eu quero acessar a pasta documentos que eu criei através do caminho absoluto. Então eu vou dar um cd/home, então só apertei o H, Tab, ele preencheu sozinho. EC, Tab, preencheu sozinho. Doc, Tab. Então fui para dentro da pasta utilizando o caminho absoluto. Então dei um cd, que significa changedir, o caminho aqui, e ele foi automaticamente para dentro da pasta lá que eu criei. Outra forma de eu fazer é o caminho relativo. O caminho relativo, o que ele quer dizer? Relativamente em relação ao lugar que eu estou. Então isso facilita para você não ter que ficar digitando nomes tão complexos ou caminhos tão grandes. Então, por exemplo, eu quero voltar para a pasta anterior. Eu poderia fazer com caminho absoluto. Então, vou mostrar das duas formas. Caminho absoluto /home ec2. Então, essa forma eu estaria voltando para o caminho anterior, para a pasta anterior, usando o caminho absoluto. Agora, se eu quiser fazer usando o caminho relativo, eu simplesmente coloco cd ... Ele voltou o nível. Então, o que eu tenho dentro da minha pasta aqui? Deixa eu dar um ls. Eu tenho somente a pasta document. Vamos criar uma pasta documentos 2. Então, mkdir de makedir documentos 2. Beleza, então agora eu tenho duas pastas dentro do meu negócio aqui. O documentos normal e o documentos 2. Agora eu quero entrar na pasta documento. Vou dar um cd doc tab. Olha, ele preencheu só até a parte de documentos, mas ele não colocou a barra no final. Por quê? Porque agora eu tenho duas pastas que começam com documentos. Tem a pasta documentos e tem a pasta documentos 2. Então o que eu faço? Eu aperto duas vezes o tab rapidinho. Aí ele vai listar, ele vai filtrar para mim quais são as pastas que tem dentro desse nome. Então eu sei que eu tenho agora documentos 2 e documentos 1.
Então vamos voltar aqui. Então cd doc tab, ele preencheu até a parte de documentos. Se eu preencher duas vezes, apertar duas vezes o tab rapidinho, ele vai mostrar o que eu tenho dentro. Então eu quero ir para a pasta documentos 2. Beleza. Um enter. Se tem uma coisa dentro da pasta, não tem nada. Agora eu quero ir para a pasta documentos. Estou dentro da pasta documentos 2, quero ir para a pasta documentos usando o nome relativo. Então cd /doc, dei um tab, ele preencheu. Tab para mostrar o que é, então é dentro da pasta documentos mesmo que eu quero. Então só beleza, então estava dentro da pasta documentos 2, acessei a pasta documentos utilizando o nome relativo. Então continuando aqui, minha conexão caiu, tive que conectar novamente. Então vamos começar. Onde estou? pwd para saber que pasta eu estou. Já estou dentro da minha pasta. Então o próximo comando que eu quero mostrar para vocês aqui é para renomear arquivo ou pasta. Então para renomear é o mv. MV, de certo modo, ele é move, mas tu move ele para um caminho que não existe, ele vai renomear. Então, MV documento doc tab, ele preencheu não, eu quero mover o documentos para documentos 1. Então, espaço 1. Então, estou movendo documentos para documento 1. Beleza, LL, ó, minha pasta renomeada para documento 1. Beleza, também posso usar o MV para mover a pasta de lugar. Então, não vou fazer com pasta, vamos fazer depois isso com um arquivo que é mais fácil. Deixa eu acessar a pasta aqui. Então, cd doc tab, ele preencheu até documentos, porque tem documento 1 e documento 2. Tab, ele vai mostrar as duas pastas que tem. Então, eu quero dentro de documentos 2. Então eu vou criar um arquivo em branco. Existem 1000 formas de criar arquivo, tá? Só vou mostrar um comando aqui qualquer, o touch teste.txt, né? Eu sei que .txt não, né? Mas enfim, só para a gente saber que é um arquivo de texto. Então esse é o comando que cria o arquivo. Então se eu pegar e der um ll -s para trazer as informações, olha, está um arquivo com 0 byte. Então usei o touch, espaço o nome do arquivo para criar um arquivo em branco e realmente ele está com 0 bytes, não tem absolutamente nada dentro dele. Então se eu quiser renomear esse arquivo, mv teste para teste1.txt, renomeou. Quero mover esse arquivo. Estou dentro da pasta documentos 2, quero mover esses arquivos lá para dentro da pasta documentos 1. Então, mv teste, vou dar um tab para ele preencher sozinho. Agora eu posso usar o caminho absoluto ou o caminho relativo. Então, se eu quiser mover usando o caminho relativo, absoluto, quer dizer, /home, ec2, tab, documentos tab. Eu já sei que tem 1 e 2, então eu vou colocar 1. Beleza, então assim seria mover o arquivo e eu não preciso colocar o caminho aqui porque eu estou dentro da pasta. Então ele vai mover o arquivo para lá. Então se eu der agora um ll, aí agora aqui, ó, pessoal, para copiar e colar. Então não quero ter que digitar tudo de novo. Então eu seleciono aqui e clico com o botão direito do mouse, tá? Aí ele já copia e cola para o lugar onde o cursor está. Então não vai copiar somente para a memória do computador. Vai também, tu consegue ir lá no Word ou outro programa e dar um Ctrl V, mas dentro do próprio shell do Linux aqui, tu consegue dessa forma colar aqui. Então deixa eu ver o que ele tem aqui dentro. Agora o meu arquivo teste1 está ali dentro e não está mais aqui. Então vamos usar agora, navegar para a pasta documentos ali. Documentos 1 usando o caminho relativo. Então, ponto, barra. Aí se eu der tab, ó, ele vai mostrar ali os arquivos que tem no nível anterior aqui da pasta. Então, documentos 1 tab. Agora eu dou um ll, está aqui.
Agora eu quero mover esse arquivo de volta lá para documentos 2 usando o caminho relativo. Então, mv teste tab ponto barra doc tab 2 tab. Então agora outra coisa aqui. Se eu for com a setinha do teclado para cima, ele vai pegar o último comando. Então se eu for rodando setinha para cima, que ele vai me mostrando os últimos comandos que eu executei, tá, galera? Então assim, não quero ficar tendo que digitar tudo de novo. Não precisa, é só ir com o comandinho para cima até onde tu vai. Então eu quero saber o que tem dentro da pasta documentos 2. Então eu sei que no meu histórico aqui já tinha o documentos 1 aqui. Eu só apago aqui, coloco 2, tab, ele vai me mostrar o arquivo lá. Quero acessar essa pasta, não quero deixar tudo de novo, setinha do mouse para cima, até chegar dentro do comando aqui cd que tu quer. Ele está indo para documentos 1, documentos 2, estou novamente dentro da pasta. Quero excluir esse arquivo. Excluir é o remove. Então, rm teste 1.txt. Então não precisa digitar tudo, só teste, tab, e ele preencheu o resto sozinho para mim. Beleza, ele excluiu o arquivo. Vamos voltar o nível. Agora eu quero excluir. Vamos primeiro ver se ele realmente excluiu. Então vamos dar um ll doc tab 2 tab. Realmente excluiu o arquivo. Então eu quero excluir uma pasta. Então a gente viu que o comando rm de remove, espaço nome do arquivo, remove o arquivo. Então vamos usar o mesmo comando. rm doc tab 2 tab. Vamos dar um enter. Opa, não pôde remover porque é um diretório. Exatamente, o RM sem passar parâmetro nenhum, ele remove só arquivos. Então você tem que usar para pasta o "-e". É de certo modo um recurso de segurança, né, para tu evitar que tu faça cagada. Então RM-R de recursive e a pasta, aí ele me permite excluir a pasta. Aí aqui, galera, ele exclui tudo. Então, quando tu coloca o RM-R recursivamente, ele vai excluir toda a pasta, as subpastas, arquivos que estiver dentro da pasta, arquivo que estiver dentro da subpasta, ele vai apagar tudo, tá? Então, muito cuidado com o RM-R. Beleza? Vamos ver se ele exclui a pasta mesmo. LL. Só temos a pasta documento 1. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O comando df, ele vai mostrar os pontos de montagem que tem dentro do Linux aqui. Então, o que é importante aqui? O que é um ponto de montagem, na verdade? No Windows, quando tu quer um disco, por exemplo, vai ter lá C2 pontos, D2 pontos. Então, o ponto de montagem no Windows, né, com muitas aspas, é o C2 pontos, o D2 pontos. No Linux, tu tem que definir um lugar aonde tu quer que ele monte esse arquivo, e tudo parte do barra. Então, se eu tiver num servidor vários discos montados, é com o comando df aqui que ele vai mostrar. Então, esses aqui são um dispositivo temporário, de hardware, não é tão importante para nós. O que importa para nós, na verdade, que eu queria mostrar aqui para vocês, é para vocês verificarem aqui o espaço em disco no disco principal. Então, nesse servidor aqui, eu tenho só um disco. Então, esse aqui é o caminho dele, a identificação, né, o identificador dele, que é o /dev, e esse código aqui, a quantidade de blocos, o quanto ele está sendo usado, o quanto ele está livre e qual o percentual do disco utilizado. E aonde que ele está montado. Então, esse aqui, ele está montado na raiz mesmo, no barra. Então, assim, o Linux ele sempre tem que ter um disco montado no barra. Isso é o básico, que é o C2 pontos do Windows. Não tem como não ter o C2 pontos. Claro, tem, dá para trocar ali o nome da unidade e tudo mais, mas assim, 99,99% dos casos é C2 pontos e o padrão é C2 pontos. No Linux não há exceção, não que eu saiba pelo menos, tá, galera? Nunca vi exceção a isso. Tudo tá dentro do barra originalmente. Então tu tem um disco montado no barra e daí tu pode ter outros discos, né? Mais para frente a gente vai fazer isso, criar discos adicionais, montar, formatar, tudo mais, mas isso é mais lá para frente, né? Vamos no básico. Então, para você identificar se o teu disco está cheio, se tem espaço no teu disco. Essa informação aqui
não é muito fácil de visualizar por não ser humano, a gente usou o disco comando df sem parâmetro, então vamos a df menos h. Normalmente o h é informações humanas, né? Tanto que menos h é de humano, né? Então df menos h, aí sim ele mostrou mais informações aqui de uma forma mais facilmente compreensiva para nós. Então é um disco de 8 GB, ele tem 1.6 sendo utilizado, e ainda tem 6.4 livre, está a 20%, então extremamente saudável. Então se você quer ver quantos discos tem montado, não significa conectados, né? Tu pode ter disco conectado no teu hardware, que ele não está montado, não vai aparecer aqui. Mas se o teu disco tiver montado, ele vai aparecer aqui. Até inclusive aqui está montado em, né? E no barra aqui do negócio. Outro comando que eu queria mostrar para vocês aqui é o htop. Ó, htop ele não está instalado. Tem o top. Só que o top ele é bem feinho, ele traz as informações aqui, só que é um pouco mais difícil de tu visualizar. Mais difícil entre aspas, né? Então assim, tu tem aqui os CPUs, quanto de memória está sendo utilizado, no servidor, quanto de swap tem. No caso desse servidor aqui não tem nada de swap configurado. O certo seria configurar, sempre ter um disquinho, uma partição de swap ali, isso conversaremos no futuro. Mas enfim, ele não é tão bonitinho. Agora deixa eu comparar com vocês. Então deixa eu dar um install htop. Os comandos que eu passei até agora são genéricos de todas as distribuições. Então, assim, o CD, o RM, o MV, o PWD, caminho relativo, absoluto, em todos os Linux, isso são iguais, tá? Agora aqui, nesse caso aqui, para instalar pacote, o i1 install, aí ele já pode ter variação. Então, o i1 install é o que tu vai utilizar no CentOS, aqui na Amazon. Agora, se for um Debian, por exemplo, Ubuntu, aí tu vai utilizar um apt-get. Então aí tem umas variações, mas não se preocupe com isso agora, tá? Se for o caso, procura no Google aí como instalar htop na distribuição que você tem. Mas geralmente é apt-get install htop, um install htop, enfim, vocês entenderam. Então vamos instalar o bicho aqui, ver se ele acha. Ele não deixou instalar porque ele diz que eu não tenho privilégio suficiente, que eu sou usuário Pitoco. Então vamos elevar aqui a permissão. Então sudo, sempre que tem o sudo na frente de um comando, ele vai executar aquele comando como administrador, tá? Então vamos ver se ele vai. Isso, ele achou o pacote, tem 183K, instalado vira 432, aí é só dar um Y, Enter, ele vai instalar. Se tiver dependência, o i1 é legal que ele instala as dependências também, então esse pacote aqui, todas as dependências que ele precisa também estão instaladas, mas se tiver dependências, ele vai instalar também. Então agora sim podemos usar, agora que nós instalamos, vamos usar o htop. Olha a diferença, galera. Então aqui, ó, 2 processadores, então ele começa a contar do zero, então processador 0, não é processador, é núcleo de processador, né? Mas enfim, para facilitar a didática, dizer que tem 2 processadores. Então 0 e 1 são os 2 processadores, a quantidade de memória que tem, então eu tenho 917 MB de memória, 187 sendo utilizado, e nada de memória swap aqui. Então aqui também é quanto tempo o servidor está ligado. Então faz 1 hora que eu liguei ele. A média aqui de processamento, quantas tarefas estão em execução, estão startadas, quantas estão em execução nesse exato momento. E aqui embaixo ele mostra daí quais são os processos que estão em execução. Mais para frente vou mostrar para vocês como analisar processo com outros comandos, enfim. Aqui, o que eu queria mostrar aqui do htop para vocês é que o uso de processamento. Então, assim, se você entrar no servidor, der um htop e aparecer essas barrinhas do processador aqui, se tiver 8 processadores, ele vai mostrar os 8 aqui, tá? Se tiver 12, 16, enfim, e daí você vai ver o quanto que ele está utilizando. Então, estando verde, tá ok. Passou de 80%, assim,
vê que quase todos passaram de 80%, aí fica um pouco preocupante. A memória, a parte amarela aqui, tu não precisa se preocupar. O que você tem que se preocupar é com o verde. Esse verde aqui não pode se aproximar aqui do final. Isso significa que tu está com um gargalo de falta de memória. Então, se o verde chegar aqui no final, ele vai ficar com falta de memória e tu corre o risco aí de alguns processos pararem de funcionar, tá, galera? Então, o que acontece com a memória aqui? Ela usa a memória RAM até o final, e daí depois ela começa a usar a memória swap. Então, se tu tem 1 GB de memória RAM, e tu coloca mais, sei lá, 2 GB de memória swap, ele vai começar a usar a memória swap. Memória swap é aquela memória que é em disco, que é em HD. No Windows também tem o page file, que salva a extensão da memória em disco. No Linux é a mesma coisa, só que a gente chama de swap. Então o swap ele pode ser um arquivo, que nem no Windows, o page file é um arquivo lá dentro do C da máquina. No Linux tu pode criar um arquivo de swap, ou tu pode definir um disco para ele, uma partição, ou de repente até um disco independente. Claro, um disco é muito mais lento do que a memória RAM, então tu vai ter degradação de performance. Então o ideal é swap sempre ser uma memória que ela não é para ser utilizada, ela é uma memória de emergência, porque o que acontece nesse caso aqui que a gente não tem memória de swap? Se a memória chegar aqui em 100%, vai crashar o Linux aqui, alguns processos vão parar de funcionar, alguma coisa vai cair, ou de repente até o próprio servidor ficar inoperante. Quando tu tem memória swap, ele vai encher aqui e o excedente ele vai jogar para swap. Sim, vai ficar lento, mais lento, mas vai continuar funcionando, né? As aplicações ali vão continuar funcionando lentas, mas vão continuar funcionando e não vão cair. Então o ideal é ter uma memória swap aqui adicional para caso precise. Repito, a memória swap não é para ser utilizada. Se o teu servidor está usando memória swap, é porque está dimensionado incorretamente a quantidade de memória. Está faltando memória RAM, tem que planejar aí um upgrade de hardware desse servidor. A memória swap ela é um seguro, ela é uma reserva de segurança ali, não para ser utilizada. Mas enfim, para sair aperta o F10 no teclado, tá? E o top, ó, setinha para cima, para a gente pegar lá o comando do top. Aí sai com Ctrl C, tá? No teclado apertando Ctrl C, ele fecha e volta para a raiz aqui, tá, pessoal? Agora, por último, eu queria mostrar para vocês a estrutura de diretório padrão do Linux aqui. Então vamos cd barra e para a raiz, dá um LL aqui. Então aqui são todos os diretórios que tem dentro do Linux. Então aqui o que é importante para vocês? Geralmente dentro do etc são arquivos de configuração. Vamos dar um ls barra etc aqui. Então, geralmente são arquivos de configuração, então configuração de host da máquina, configuração de serviços, inicialização de serviços, configuração de bash. O home é a parte de arquivos de usuário, então seria basicamente no Windows o C-Users. No Linux seria o home aqui. Então, dentro do home é onde estão os usuários. Então, só tem um usuário nesse servidor aqui. Aqui as libs é onde o Linux normalmente joga as libs. Então as libs 32 e as libs 64 bits. As libs seria no Windows, seria equivalente a uma DLL, alguma coisa assim, tá? Quem é especialista e está assistindo esse vídeo, não me julgue. Eu estou tentando ser simplório aqui, tá? Média é onde você normalmente monta CD-ROM, pendrive, esses dispositivos móveis na máquina, tá? O MNT normalmente também é utilizado para pontos de montagem. Hoje em dia o MNT ele é usado mais para fazer a montagem de diretórios de rede, tá? Então, por exemplo, assim, tu quer montar, tu tem um file server e tem documentos na rede, tu quer montar dentro do Linux. Normalmente, tu montaria aqui dentro de MNT, tá? O root são os arquivos de administrador. O USR é onde normalmente ficam os programas em si. Então, vamos dar um LL aqui no USR, tá? Digitei errado. Então aqui é onde normalmente ficam os programas. Então aqui também tem lib32, lib64, tem os includes,
os binários, os códigos fontes. Então aqui dentro do local também tem mais arquivos binários, bibliotecas, códigos fontes, tem pasta de configuração também. Então, assim, depende dos aplicativos que estão instalados dentro da máquina, né? O que eu estou falando é a convenção geral, assim. E dentro da pasta var, geralmente ficam logs e cache. Então, tem vários programas aqui também. Então, a parte da instalação do programa e configuração fica dentro da USR e a parte de cache, logs, esse tipo de coisa fica dentro da parte do var, tá? E por último, a pasta tempo. Muitas vezes ela é responsável por acabar enchendo o espaço em disco no servidor, tá? Tem que ficar de olho nela. A var também, pelo fato dela ficar cache e logs, ela também é um diretório que ela pode provocar o enchimento do disco. Então, por isso, muitas vezes a var, a galera joga para um disco separado, porque se encher a var, vai parar de funcionar a aplicação e não o servidor como um todo. Então, o servidor ele vai continuar ainda tendo espaço em outras partes do disco para poder funcionar. E se deixa tudo dentro do barra, quando algo enche, tudo para de funcionar. Então, por isso, às vezes, a gente acaba fazendo a segmentação de discos ali em diretório separado. Hoje em dia, que eu vejo, assim, a maioria da galera coloca tudo dentro do disco principal, dentro do barra, mas tem gente, por exemplo, que gosta de jogar o home para uma outra pasta. Eu já vi bastante o pessoal jogar o SR local também para fora, para um disco separado ali, para dar mais autonomia ali para as aplicações e não comprometer o barra. A ideia básica é jogar para fora no que no teu caso pode comprometer. Então isso não é uma regra geral. Vai avaliar a tua situação, teu caso de uso aí. Às vezes o home aqui, por exemplo, é arquivo morto geralmente, não é arquivo que o usuário fica usando direto. Ele joga ali dentro da pasta e fica ali por anos. Então, de repente, tu coloca um disco mais barato, um disco maior e mais barato. Então, de repente, coloca um disco de 1 TB aqui dentro do home, coloca sem reserva de IOPS, um disco mais lentinho, um disco mais barato ali dentro e deixa o barra pro sistema operacional um disco de maior performance, entendeu? Ou, por exemplo, teu servidor tem um banco de dados. Então tu pode criar um disco e botar o teu banco de dados nesse disco separado e um disco de altíssima performance. Então tu não precisa com um arquivo de usuário ou no root tu colocar um disco de alta performance. Tu coloca, deixa ele basiquinho ali, um disco mais tranquilo, e para aquilo que precisa de alta performance tu coloca um disco maior. Então não tem como eu dizer para você, a regra é isso. Linux não é engessado, galera. Vocês usam conforme vocês precisam, conforme a necessidade de vocês. Por isso que os arquivos aqui, até tu vai ver ali dentro do SR, tem lib aqui fora, daí, apesar que aqui até um alias. Mas depende do desenvolvedor, aonde que ele quis jogar as informações. A ideia geral, o que normalmente se utiliza. Então, por exemplo, não se instala programa dentro do home, né? Isso já é uma coisa que é estranha. Então não vai instalar programa dentro do MNT, né? Fica estranho. Dentro do ETC, vou instalar o Tomcat e vou colocar dentro do barra ETC. Aí sim fica estranho, entendeu? Então tente utilizar para. Então vai instalar um programa, coloca dentro do USR. Vai jogar logs, cache dentro do var. Vai jogar arquivos morto, arquivo de usuário, joga aqui dentro. Vai montar um compartilhamento de rede, joga aqui dentro do MNT. Cadê o MNT? Joga aqui dentro. Preciso montar uma mídia de backup, uma fita DAT de backup, monta dentro do Media. Sacou, galera? Então, galera, deixa eu mostrar outro comando aqui para vocês. É o Clear. Então, o Clear é para limpar a tela. Então, você está com a tela muito poluída, muito comando, muita coisa, e você gosta das coisas um pouquinho mais limpas, pode usar o comando Clear, ele vai limpar a tela para ti. Outro parâmetro aqui do caminho relativo é o CD till. PWD, ele vai para o home. Então, vou lá, CD barra. Então, eu estou PWD, estou lá na raiz. Então, quero ir para o home, CD till, fui para o home. Estou lá no barra USR. Quero copiar um arquivo para o home, test.txt till barra documentos 1. Daí ele vai copiar lá para o meu barra home barra EC2. Então, ele vai jogar dentro do home do usuário que eu estou conectado no momento. Beleza, Creuza?
Então, galera, agora é importante vocês praticarem, né? Então, suba uma máquina aí, uma maquininha Linux aí, não importa a distribuição que você quer utilizar, quer um Ubuntu, quer um Debian, quer um Rock Linux, suba uma maquininha ali e pratique esses comandinhos aqui. Isso aqui é o básico do básico do básico para você se situar dentro do Linux, tá? Então, isso aqui você tem que saber esses comandos de core salteado. E no próximo vídeo a gente vai avançar um pouquinho nos comandos um pouquinho mais complexos aí. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo. Valeu, galera. Que a força esteja com vocês.